E se a gente fosse entender assim, um processo da venda, desde a prospecção, visitar o cliente até ao fechamento, o que você considera ser o ciclo perfeito da venda? Eu falei isso agora, vindo uma palestra, né? Eu falei que você tem 3 áreas para você montar ali uma máquina. Não é superficial, mas assim, olhar as estruturas, né? O que significa uma máquina de vendas em 90% da parte operacional, tá? Me preocupar com quantidade de oportunidades, então geração da demanda. Aí eu tenho inbound e outbound, podemos falar disso aqui. Mas eu preciso gerar oportunidades. Você está na frente de clientes, né? Basicamente exatamente. É isso, né? Ou gerar oportunidade, porque gerar oportunidade talvez não seja na frente do cliente. Sim, falar com o cliente certo, por exemplo, que tem o público-alvo. Internet. Aí dos leads, geralmente, sei lá, a cada 3 leads que vem, eu consigo falar com um. Uhum. Necessariamente, esse lead veio, eu vou conseguir sentar na frente e fazer uma reunião. Mas, em geral, eu preciso de geração de demanda, pode ser inbound, pode ser uma lista. Uma lista. Esse cara ainda eu nem contactei. Então, eu preciso ter uma geração de demanda, de suspects, né, que a gente fala, né? Depois vira prospect. Suspect é potenciais clientes que podem virar cliente. Então, primeiro são suspects. Então, essa geração de demanda. Então, como é que eu coloco gente para dentro do funil? Né? Num balde para eu começar a pegar. Segundo, como é que eu pego esses clientes? Então, aí vem todo o processo. Abordagem, apresentação, negociação, vem aquelas habilidades de venda. E depois, como é que eu retenho ou vendo mais para o mesmo? Então, são essas 3 estruturas. Então, quem está montando uma equipe comercial eu preciso me preocupar com geração de oportunidade, depois, como é que ele está lidando com as oportunidades, e depois, como é que eu mantenho e vendo mais para os mesmos. E é nessa ordem mesmo. A primeira coisa que a gente fala lá, né, que a gente quebra o paradigma da galera. Primeiro, você se preocupa em se assegurar que o volume de atividade está sendo feito. Depois, você se preocupa se está sendo bem feito. Tá? Essa é a primeira jornada. Então, não estou falando para fazer mal feito, estou falando que essa é a realidade na prática. A hora que você vai montar, você precisa segurar. Porque senão, um está fazendo 5 ligações, o outro 19, eu tenho o que o Fábio chama ali de anomalias, né? Se tem anomalia, eu não consigo criar padrão. Aí ferrou. Aí eu não estou tomando conta. Quem está tomando conta é o melhor vendedor da empresa. Semanalmente, qual a quantidade ideal de visitas que um vendedor, para ter sucesso, deveria realizar? Olha, a pergunta ela depende muito de como... Cara, da lista, se tem alguém agendando, se ele tem que fazer todo o processo, qual que é o problema de todo o processo? Ele quebra o flow. O que é isso? Porque a arte, a prospectar, ela tem uma cultura, um modelo, um jeito. Abordar é um outro negócio. Apresentar é um outro. Negociar. Então, assim, imagina que ele quebra. Então, eu começo o prospecto, aí eu vou ter que negociar, apresentar. Eu quebro esse flow da prospecção. O que mais sofre com isso é a prospecção. Então, quando o vendedor tem que fazer todo o processo, o que mais sofre é o da prospecção. Porque é a parte mais desafiadora, onde você precisa ter mais flow. Por isso que o desenho é PCI, lista, canal e mensagem. Né? Esse é o desenho para a prospecção bound. Então, você tem que gerar uma lista antes de começar a definir o canal e depois a mensagem. Então, essa, para mim, é a parte mais difícil que tem, é você fazer esse fluxo, né, das etapas todas. Por isso que a gente defende tanto essa quebra das etapas. Né? Tem alguém para fazer prospecção, outro para fazer abordagem, outro para fazer fechamento e outro para fazer sustentação. Parece que é mais custo, parece que é mais trabalho, mas na verdade é menos, porque você consegue atender mais pessoas. Um vendedor, por exemplo, que tem que fazer tudo, numa cidade que nem São Paulo, se ele for fazer visita, ele faz 2 no dia. Se ele vai fazer ligação e ele precisa fazer tudo, ele vai ter esse pepino, que ele vai ter que gerar uma lista. Se ele não fizer uma lista muito boa, uma lista curta, ele faz 3 contatos, aí ele para tudo que está fazendo para gerar outros 3, 4 contatos. Pronto, foi embora o dia. Né? Então, por isso que eu falo, quando você quebra por etapas e por partes de venda, eu consigo que cada um gere demanda para o outro. Então, eu tenho uma unidade só gerando, ou seja, inbound e outbound, só gerando oportunidade para esse. Esse vendedor, ele não para de abordar. Não para ter que fazer lista, buscar na internet quem é. Aí eu consigo fazer um flow. Esse cara consegue fazer. Vou dar um exemplo. Nosso lá nos Sales. Antes da gente colocar todo o processo, tinha vendedor nosso que fazia 20 e poucos contatos por dia. Hoje tem vendedor que faz 50 contatos por dia. A mesma pessoa. Mais do que o dobro. Por quê? Porque a gente conseguiu, gera demanda, o SDR faz qualificação e eu passo esse volume. Então, cada um se assegura do volume que precisa. O marketing sabe quantos leads precisa gerar, o SDR eu já sei quanto que ele consegue atender por dia e a gente já sabe quantos que ele consegue agendar e quanto o close consegue fazer de reunião. Então, por isso que depende muito disso. Né? O cara que fecha é o cara que apresenta também o produto.
É o cara que apresenta o produto. As duas coisas, né? Exatamente. Porque senão você perde o time ali do momento. Apresentei, não vai pro fechamento, vai colocar uma outra pessoa. Tem um programa, aquele pessoal, aquele que não vou falar nome aqui, mas que lá que vende aqueles programas de hotéis e tal, Sim, sim. que você é abordado dentro dos resorts quando você tá. Já treinei a maior empresa do mundo, tá aqui no Uruguai. Então, mas eles têm uma coisa, cara, que eu acho, e aí eu não sei qual que é, que vem uma pessoa e apresenta, cria rapport, conexão, blá, 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 blá. Aí depois sai essa pessoa de cena e vê um cara pra fechar, mas não tem rapport, já não teve conexão. Eu falei assim, isso não quebra o estado da venda, porque vamos lá, chegou um cara aqui totalmente frio, você fez todo um trabalho, falou assim, não, o pessoal fala muito sobre isso e tal, porque queria fechar comigo, porque se conectou comigo, e aí? E geralmente o último cara é muito agressivo, né? E aí ele não participou de todo aquele fluxo de rapport, empatia, bababá, e aí? Ele recebe um resumo, né, do que foi a conversa. Sim. É porque assim, você pegar um cara habilidoso para fechar o final, que saiba muito bem, é muito mais difícil do que alguém faz o rapport e empurra. Uhum, É muito mais fácil você achar um SDR do que um closer. uhum, Entendeu? Então um SDR agenda 40 pro cara. uhum. Ele vai lá e fecha 5. Se fosse o cara, talvez fechasse mais, sim, mas ele não conseguiria fazer 40 por dia. Entendi, É essa a linha de raciocínio dele. entendi, Entendeu? Vai no volume. Porque a Entendi. oferta de atração é muito, muito boa, né? entendi. Vem jantar você aqui no puto hotel 5 estrelas, tal. Então essa oferta é muito boa. Quem nunca caiu nessa, né? Uhum. Então por isso que eles fazem isso, eles fazem essas etapas, né? Cada um vai passando uma etapa do outro. Naquele modelo funciona. Por isso que eu falei, não tem um modelo exatamente, né? Mas em geral, quando você tem gente fazendo, cada um faz o seu número. É esse exatamente. Se ele tivesse que fazer tudo, esse cara atenderia 3 pessoas no dia. Perfeito. Entendeu? É isso mesmo.